Odilon, o seu espírito será naturalmente rejeitado por quem vier a lhe servir de mãe. Existem candidatos à reencarnação que não estão em situação de escolher como desejam renascer. A maioria, Inácio, mormente aqueles que, com a sua simples presença ocasionam aversão. Infelizmente, é o caso dele, que, sem a nossa intervenção, motivará o próprio aborto na futura genitora. O seu espírito é praticamente desprovido de laços afetivos e, nesse sentido, não temos a quem recorrer. Nenhuma irmã o aceitará como filho a não ser que solicitemos o auxílio de entidades que se predispõem a tarefas sacrificiais. Consideremos, porém, a lei do mérito, em seu próprio favor. O nosso Flávio, desde criança, precisará sentir-se desvalido de proteção específica. O objetivo da prova é de nos induzir à introspecção e, por vezes, o excesso de carinho nos impede de fazê-lo. Ele viverá assim, às custas da caridade alheia e inspirará piedade às almas de maior sensibilidade, mas não convém que ninguém se disponha a esse milo de sentir-se lutando para conquistar simpatia. É um caso complexo, não, meu caro? O amor nos pede amar a quem mais se mostre necessitado. E assim deve ser, no entanto, não devemos olvidar que amar significa igualmente educar, o amor que superprotege vicia ainda mais as almas já viciadas. Ninguém nos ama mais do que Deus, mas Ele nos deixa com as consequências das dificuldades que criamos. De outra maneira, como aprenderíamos? Qualquer criança em estado de penúria merece a nossa atenção e devemos fazer o possível para socorrê-la. Todavia não podemos tomar o sofrimento dela para nós, privando-a da oportunidade de crescer. Temos que nos habituar, Inácio, a ver os benefícios que poderemos prestar ao espírito, que vai viver para sempre, e não tão somente os que prestamos ao corpo, que é transitório. Para mim, este é um dos assuntos mais delicados, possuir discernimento para saber até onde a nossa interferência é válida. Muitos pais adotivos escondem a verdade dos filhos, comentou Modesta, que se mantinha atenta ao diálogo. Na minha opinião, é um erro, disse o mentor. Não podemos negar às crianças adotadas o direito de saber a verdade sobre si. A pretexto de amor, a omissão poderá gerar maiores traumas. Capítulo 14. A caridade genuína, prosseguiu o instrutor, quando não nos é possível evitar que alguém se precipite por livre e espontânea vontade, nos recomenda ampará-lo na queda e estender-lhe as mãos para que tome a iniciativa de se levantar. Quantos pais se exaurem de aconselhar os filhos e quase nada conseguem junto a eles, exclamei, pesaroso, recordando-me da confidência de tantos amigos no meu consultório. O espírito, por mais o amemos e queiramos privá-lo da dor, necessita de aprender por si mesmo o que lhe convém. Sem sucessivas quedas, a criança não adquiriria mais justa noção de equilíbrio. Analisemos o nosso próprio caso. Quantas vezes teremos errado como alguém que desejasse conhecer as consequências do erro? Por desconhecimento de causa, talvez. Por falta de convicção íntima. Sobre a terra, raros os espíritos que, na atualidade, agem por completa ignorância. Algum relativo conhecimento da verdade todos já possuem. Os que não querem ou não procuram saber o que devem assim agem por preferirem não assumir a responsabilidade de seus atos. Hoje, a verdade está em toda parte, o que é essencial já foi dito praticamente em todos os idiomas. Os espíritos mais primitivos, presentemente corporificados no planeta, a não ser que se tenham dementado, possuem suficiente noção do bem e do mal. Dr. Odilon, pediu Modesta, fale-nos um pouco mais sobre a questão do excesso de proteção dos pais em relação aos filhos. Não apenas dos pais em relação aos filhos, mas de qualquer pessoa em relação a outra. Porque não sabemos aplicar o amor, criamos naqueles aos quais nos vinculamos uma dependência afetiva que chega a ser patológica. Quantos espíritos não conseguem deslanchar na experiência reencarnatória porque os que são chamados a tutelá-los nos impedem de caminhar com os próprios pés. Devemos criar filhos para Deus e não para nós. Por favor, insistiu a confreira, aborde a questão daqueles que nos inspiram compaixão. Modesta, não se trata de deixar os culpados entregues às consequências da culpa. O médico não se recusa a tratar o doente que, voluntariamente, se contaminou. Suprimir alguém de sua experiência de vida, equivale a negar ao aprendiz acesso ao banco escolar. Evidentemente que não nos cabe adotar a atitude, por exemplo, dos adeptos de determinada corrente filosófica preconiza que os sofredores não sejam socorridos, a fim de que não se privem da necessidade de se redimirem através do karma com que renasceram. Com Jesus Cristo,
aprendemos exatamente o contrário. Na verdade, vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Imaginemos se, além do sacerdote e do levita, o samaritano igualmente tivesse passado adiante, deixando aquele pobre homem, que fora vítima de salteadores, à mercê de sua desdita. Se Deus agisse assim conosco, não teríamos na terra os benefícios da anestesia, do analgésico, das vacinas, da energia elétrica, dos modernos meios de locomoção e de tudo o que nos minimiza as privações de ordem material. Sucumbiríamos sob a ação dos micro-organismos nocivos. A saúde e a existência do espírito no corpo inviabilizaria. Silenciando por instantes, o mentor prosseguiu. Reflitamos no caso de Flávio, que tanto nos toca o coração. Possivelmente, dentro em breve, ele haverá de reencarnar, ainda não sabemos em condições, mas tudo indica que o corpo de carne funcionará para ele à maneira da cela benéfica de uma prisão, onde terá a oportunidade de repensar tudo o que fez. O corpo físico para nós outros, espíritos infratores, é um misto de cela carcerária, leito hospitalar e banco de escola. Espiamos faltas, tratamos da saúde espiritual e efetuamos um curso de autoconhecimento. A situação de Flávio haverá de comover as almas que se preocupam no mundo com a vivência do Evangelho. Receberá carinho, alimento e remédio. No entanto, seria contraproducente e antipedagógico que alguém o tomasse no colo e o adulasse. Sei que o assunto é controvertido e que muitos alegarão que o amor nunca é demais. Concordo, o verdadeiro amor não extrapola, mas quem estará na terra em condições de amar sem arroubos da paixão? Odilon, apartei o companheiro, eu sei a que você está querendo se referir. Muitos adolescentes que se trataram comigo foram estragados por seus pais, excesso de mimos, de conforto, de facilidades. O pessoal acha que amar é carregar a pessoa amada nos braços e impedir que ela enfrente qualquer tipo de problema na vida. Ainda há os que imaginam amar escravizado o objeto de sua afeição doentia aos seus caprichos. Conheci pais que impediram que os filhos se casassem só para que os tivessem ao seu inteiro dispor na velhice. Egoísmo, nada mais que egoísmo. É isso, sem falar naqueles que escolhem determinada pessoa por escada do seu CO particular, amando-a com exclusividade, como se mais ninguém existisse ou sofresse à sua volta. Existem devotamentos obsessivos. Jesus nos ensina a amar sem apego. O que muitos sentem por muitos é mais amor a si do que ao próximo. Concorda? Sim, às vezes, amando a uma única pessoa, queremos demonstrar ao mundo quanto somos capazes de amar. De amar a nós mesmos, não é? Enfatizei. Equivocadamente. O difícil é amar a todos de forma comedida, ou seja, com amor que não crie ilusões, não faça exigências, não espere retribuição. Por mais piedade que Flávio nos inspire, e todos os nossos demais internos, o melhor que temos a fazer é acompanhá-lo em seu processo de reajuste espiritual, sem estar tomando decisões por ele, não é? Quanto mais cedo nos tornarmos respeitáveis, mais seremos capazes de tomar as rédeas do destino nas mãos. A dependência excessiva nos inibe ao progresso. É claro que uma criança não se encontra adepta a escolher o caminho que lhe compete trilhar e, durante algum tempo, os mais velhos serão chamados a orientá-la, todavia jamais deverão substituí-la na jornada que deverá empreender com o próprio esforço. O limite de maioridade no mundo cairá gradativamente. Avisando-me de que o aparelho de som se encontrava a postos, enquanto nos retirávamos para que eu efetuasse breve pronunciamento ao microfone, Manuel Roberto permaneceu tomando providências para que Flávio recebesse medicação complementar. Do meu gabinete de trabalho, com voz pausada porém firme, falei à nossa comunidade de enfermos e colaboradores. Meus irmãos, tranquilize-se, dei início ao rápido apelo, não há motivo para que se mostrem tão apreensivos. Está tudo sob controle e devemos colaborar com os nossos companheiros encarnados, enviando-lhes bons pensamentos. A misericórdia divina não nos desampara. A humanidade está atravessando mais uma de suas crises periódicas. No entanto, o Senhor permanece atento e a embarcação terrestre continuará singrando as águas revoltas de sua própria maturidade. Tudo se nos constitui necessário aprendizado. A guerra é uma sequência da diferença com que, dos dois lados da vida, temos tratado os valores que interessam no espírito imortal. Não nos desarvoremos, com que ainda se sujeita a tantas ilusões na carne. Apesar das dificuldades que nos acompanharam no além-túmulo, hoje é outro entendimento que possuímos da vida. O pensamento elevado é alicerce da paz. Permaneçamos confiantes e otimistas,
pois, caso contrário, mesmo situados a relativa distância do conflito, nos tornaremos vulneráveis à sua repercussão nas regiões do mundo espiritual. Os nossos irmãos que se agitam lá fora são enfermos que sequer ainda podemos acolher em nossa instituição, porém providências haverão de ser tomadas em seu benefício. Ninguém jaz esquecido pela bondade de Deus. O sofrimento é uma experiência transitória. Fala-nos o Cristo quanto à impossibilidade de se construir uma casa sobre a areia. O mundo, que se convulsiona, mobiliza os seus habitantes e, ao final, como sempre acontece, o mal redundará em bem maior para a coletividade que, na iminência de uma catástrofe de proporções imagináveis, se organiza em manifestações de paz. Ao que se pode perceber, é uma minoria interessada na guerra, o que, sem dúvida, nos deixa esperançosos quanto ao futuro da civilização. Os que aqui se sentirem necessitados de medicamentos serão medicados, os que, todavia, já se encontram mais lúcidos e calmos auxiliam-nos, acerenando os ânimos dos companheiros que ainda não conseguiram o controle das emoções. Acompanhemos, mentalmente, os acordes da música ambiente e conservemos a certeza que o Senhor guarda as portas inexpugnáveis desta casa, onde continuamos a nos tratar das mazelas que persistem conosco na vida além da morte. Capítulo 15. Minhas palavras haviam surtido um efeito imediato, controlando a situação. Confesso-lhes que eu mesmo me encontrava mais tranquilo. Ante o silêncio que, aos poucos, fora se restabelecendo, rematei, convidando nossos irmãos a me seguirem na prece. Senhor Jesus, Mestre amado, que a tua paz nos envolva, a nós e aos nossos companheiros que se demoram nas provas da vida material. Que, de uma vez por todas, compreendamos a inutilidade de toda a violência. Inspira-nos as atitudes, para que sempre sejamos mais solidários e fraternos uns com os outros. Não nos deixes à mercê das próprias imperfeições, sob o jugo das inclinações da natureza inferior. Fortalece-nos os propósitos no bem. Diante de tua luz, que não tenhamos qualquer receio da sombra. Se estivermos contigo, tanto quanto estás conosco, nada deveremos temer. Não consintas, pois, que retrocedamos na caminhada, guia-nos ao teu encontro, através das sendas estreitas que por onde jornadeias e pelas quais nos conduzes com esperança. Que os teus pensamentos de amor se materializem no mundo, através da iniciativa daqueles que realmente se mostram dispostos a seguir-te. Que o teu evangelho não seja para nós um simples repositório de sábias e famosas lições, mas, sim, abençoado roteiro para a vida que almejamos compartilhar contigo e com aqueles que nos antecederam na jornada rumo aos cimos. Sê conosco, Senhor, nesta casa e em nosso lar terrestre. Que as tuas bênçãos se espalhem e estejam com todos, com os que acreditam em ti e com os que ainda descreem da tua magnanimidade. Sabemos que o mundo te pertence, e esta certeza nos tranquiliza os espíritos, embora sejamos constantemente chamados à responsabilidade de servir na construção da nova era. Fortalece-nos, Mestre, a vontade frágil, para que a tentação não nos induza a sucessivas quedas e não nos enredemos no ciclo vicioso das experiências infelizes. Confiamos em ti, hoje e para todo sempre. Quando terminei de orar, o silêncio no hospital se fizera ainda maior e, segundo Manuel Roberto, muitos adormeceram espontaneamente, sendo necessário que apenas alguns poucos pacientes fossem medicados. Até mesmo lá fora, a agitação cessara parcialmente e o retumbar dos trovões provocado pelas formas pensamento pareciam, agora, ecoar a considerável distância. De que não é capaz o poder da oração, não é, Inácio? Comentou o mentor. Desculpe-me, mas eu nunca soube orar direito. Foi a necessidade que me fez orar assim. Quando a gente precisa, a gente recorre. Eu não tenho méritos para que as minhas palavras sejam ouvidas. Sempre fui um homem mais de ação do que de oração. A misericórdia divina que é mesmo infinita. Inácio, falou-me Modesta, as suas preces sempre foram muito apreciadas por nós, no sanatório, pois que eram proferidas com sinceridade, curtas, é verdade, mas de muito sentimento. Para ser franco, Modesta, eu me sentia e ainda me sinto envergonhado de orar. Se na prece, devemos nos mostrar a Deus, eu tenho medo de que Ele me veja como sou. Se todos os que dizem crer, não importa a crença, orassem com verdadeira fé, o mundo seria outro, observou Odilon. Depois do poder do amor, o poder da oração é a força mais extraordinária do universo. Você tem razão, considerei, pois, se não fosse a oração das mães pelos seus filhos, eu não sei o que haveria de ser da juventude,
mormente nos dias atribulados que se vive na Terra. Uma simples prece pode ser mais que a energia que se libera numa explosão atômica. Se o mundo todo entrasse em oração, faria parar a guerra, você não acha, Odilon? Sem dúvida, Inácio. O Mahatma Gandhi, pela força da oração, pacificou hindus e muçulmanos. O mesmo poderia acontecer entre israelenses e palestinos, iraquianos, e norte-americanos, e assim sucessivamente. O problema é que, infelizmente, a oração se ritualizou nas principais correntes religiosas. Orar com convicção equivale a agir. O pensamento elevado, quando se alia ao sentimento de fé, guardadas as devidas proporções, tem algo do poder de Deus que deflagrou a criação. Quem age sem se inspirar age equivocadamente. Mesmo se age bem intencionado. A boa intenção, por isso mesmo, já é uma prece, e das mais eficientes. Oração é súplica. Os que partem para uma guerra, oram. Oram pensando em si, ao seu Deus e não ao Deus de todos os homens. Oram em vão. Oração não é um conjunto de palavras ou uma fórmula cabalística. Oração é um exercício de espiritualidade. Porque esteja com a Bíblia ou com o Alcorão nas mãos e mostre lágrimas nos olhos, não significa que o homem esteja verdadeiramente orando. Muitos espíritas estimam orar bonito e extenso. As suas preces são preces de oratória, oram com excelente expressão gramatical e retórica. Odilon sorriu da minha alfinetada e, delicadamente, corrigiu-me a distorção. Em termos de oração, a forma, nossa ou dos outros, é o que menos importa, a dos outros, menos ainda do que a nossa. A qualidade da prece que formulamos nos reflete a condição interior. Para orarmos melhor do que temos orado, precisamos provocar mudanças em nosso íntimo. Doutor Odilon, interrogou Modesta, é válido afirmar-se que a prece pode nos mudar? Quando sincera, ela nos predispõe à mudança a que devemos tomar a iniciativa de empreender, alterando o comportamento. Orar de mãos postas na prática do bem, eis o modo mais eficaz de se orar. Para quem não se empenha em mudar, a prece não passa de uma coleção de palavras enfadonhas, vazias de espírito. Pelo que depreendo, até quando o homem pode ser hipócrita. O mestre nos advertiu, guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares, e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo longas orações. E concluindo o instrutor. Os escribas, Inácio, a que o Senhor se refere somos todos nós. O homem é um ser muito superficial. Vivemos iludindo a própria consciência. Imaginando que estamos passando Deus para trás. Diz-nos o salmista, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor, não te incapacites, certamente isto acabará mal. No entanto, não nos compete efetuar qualquer julgamento, porque, se temos olhos para a ação, não os temos para a intenção. A não ser quando se refere ao móvel de nossas ações, em relação aos semelhantes, não é? Apóstrofo vírgula e assim mesmo quando nos padecemos de qualquer obsessão ou desequilíbrio, que nos anule por completo o discernimento. O que é uma prova terrível. Sim, porque, então, nós transformamos em instrumentos inteiramente passivos, sem consciência do que pretendemos, assemelhamos-nos a um poço de água cristalina em que se oferece ao sedento, mas que está envenenada. Quantos, por exemplo, confundem amor com paixão e cometem verdadeiros desatinos? Pais que chegam a se viciar os próprios filhos, irmãos maiores que corrompem os menores, amigos que traem a confiança de amigos. Eu sei bem o que é isto, Odilon. Lidamos com muitos casos assim no sanatório quando não enlouqueceram porque foram feridos em sentimentos. Quantos não cometeram o suicídio, após terem sofrido abusos sexuais e outros que se entregaram ao alcoolismo, comprometendo-se no vício por tempo indeterminado? Quantos não se sentiram lesados psicologicamente e embora tenham deixado o corpo físico, se encontram desnorteados? Também é por esse motivo, Inácio, que a humanidade, somos nós. Do ponto de vista coletivo tem tanto a expiar, a guerra, parcial e total, não deixa de ser uma espécie de expurgo das culpas, conscientes ou não, que nos pesam. Periodicamente, conforme já nos foi dito, a alma do mundo clama por sangue, ou seja, o organismo planetário enfermo reclama uma espécie de sangria para restabelecer o equilíbrio. Não há argumento algum, reconheço,
que justifique a violência. Todavia, seja qual for a sua forma de manifestar-se, ela nada mais é do que o reflexo do que se passa conosco nas duas dimensões da vida. No fundo, a causa da guerra deixa de ser o petróleo e a ambição de poder, é uma autopunição. Em outras palavras, estamos nos impondo o que impomos ao Cristo, não é? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Capítulo 16. Os nossos internos haviam se asserenado e a situação estava sob controle. No entanto, acaso seria o mesmo que poderíamos dizer em relação aos nossos irmãos encarnados? As notícias que continuavam nos chegando da crosta eram apreensivas. O receio de que a guerra se espalhasse tomava conta do mundo, naqueles primeiros meses de 2003. O que poderíamos fazer? Odilon, perguntei, será que não poderíamos visitar o cenário do conflito no Oriente? Ser-nos-ia difícil conseguir acesso às regiões limítrofes. Penso que, pelo menos, observando in loco o desenrolar dos acontecimentos, seríamos mais fiéis à visão espiritual da guerra. Poderíamos, Inácio, sem dúvida, tentar uma aproximação, não nos esquecendo da conturbação que, igualmente, deve estar imperando nas dimensões correspondentes. Desde, é claro, que não procuremos interferir, a não ser em um ou outro caso de socorro isolado. Você sabe, a questão do fanatismo religioso se estende para além da morte. Faríamos uma rápida incursão, apenas com o propósito de colher informações e transmiti-las aos companheiros, que, certamente, estimariam saber o que se passa com os combatentes e os civis que perdem a vida em consequência dos ataques e bombardeios. Várias cidades iraquianas estão sendo dizimadas e centenas dos que deixaram o corpo devem estar sem exata noção do fenômeno. Farei alguns contatos e, se obtivermos permissão, daqui uns 2, 3 dias, poderemos ir. Convém, no entanto, que sejamos os mais discretos possíveis, pois, se nos tomarem por correspondentes de guerra americanos ou ingleses, sofreremos as consequências. Um embate dessa natureza não cessa com a morte. A região deve estar atraindo milhares de adeptos do islamismo e, sob este aspecto, as forças aliadas estarão em nítida desvantagem. Nas regiões espirituais, o armamento ultra-sofisticado não faz qualquer diferença. Veja você, meu caro, eu não havia pensado nisso. Os soldados da coalizão, mortos em batalha, são feitos prisioneiros. Com raras exceções, porque os ascendentes de ordem moral são fatores determinantes. Tudo depende da condição mental e espiritual dos que deixam o corpo. Espiritualmente, americanos e ingleses estão sendo amparados. Contam com a retaguarda dos espíritos que lhes são afins. É evidente, as manobras que ocorrem dos dois lados da vida são idênticas. Recorde-se de que estamos nos referindo a uma dimensão imediata àquela em que os homens se encontram vivendo. À medida que se sobe, é que as diferenças naturalmente se estabelecem. Você verá que muitos, por exemplo, que deixam o corpo no fragor da luta, prosseguem como se nada lhes tivesse acontecido. Como é complexa a vida. Nós é que complicamos, meu amigo, os caminhos que devemos percorrer jazem traçados com admirável precisão pela sabedoria do Criador, já os atalhos correm por nossa conta. E como são numerosos, não. E mais números intricados, quanto mais nos afastamos da senda original, o que era para ser uma estrada sem desvios transforma-se num labirinto. Quanto não demoramos, depois, para encontrar a saída. Ainda estamos à procura dela. Jesus Cristo, por assim dizer, nos retraçou o caminho, mas continuamos a improvisar veredas que só conduzem para baixo. Quando descobrimos, começamos a compreender a viagem de volta, sempre penosa. Repito o que já disse um sem número de vezes, quando no corpo, apesar de ser espírita, eu fazia uma ideia diferente da vida além da morte. As obras de André Luiz, através de Chico Xavier. Inácio, aparteou o mentor, André Luiz, em seu magnífico trabalho, nos forneceu uma ideia geral da vida que nos esperava e que, de fato, encontramos, após o desenlace. À época, não poderia ele ter abordado maiores aspectos, sem que a sua obra corresse o risco de ser rejeitada por absurda pelos mais ortodoxos. O avanço da ciência contemporânea vem nos ensejando maiores possibilidades no campo da revelação. Todavia mesmo assim precisamos ser cautelosos. André Luiz, sob a orientação dos espíritos superiores que supervisionaram a tarefa mediúnica de Chico Xavier, erigiu um monumental edifício à verdade imortalista.
Os seus alicerces estão assentados sob bases inamovíveis e a sua estrutura dispensa retoques, mas, convenhamos, falta-lhe o acabamento de alvenaria, o que será realizado através do tempo. Cada qual será chamado a acrescentar-lhe um tijolo, não é? Melhor nos expressando, cada época, dentro do natural dinamismo da doutrina, algo acrescentará à simbólica pirâmide em construção, todos serão chamados a colaborar e, neste sentido, os espíritas não devem se sentir os donos da doutrina, cujo corpo filosófico é receptivo a todas as conquistas de caráter científico. O espiritismo incorporará-se verdades que não procedam, necessariamente, da via mediúnica. Aliás, Inácio, o conceito de mediunidade carece ser ampliado, faculdades medianímicas são acessíveis a todos. Breve, teremos físicos, químicos e biólogos médiuns, não estarão propriamente a serviço do espiritismo, mas da causa que ele serve. A doutrina espírita caberá preservar o vínculo com o Evangelho do Cristo, visto que a verdade sem amor é uma candeia sem azeite e, em consequência, sem luz. Sem o Evangelho, o homem nunca saberá o que fazer de si. Concordo plenamente, você sempre se expressa com profundo conhecimento de causa. Permita-me mais uma pergunta, você acha que o nosso esforço é válido, em tentar, como disse, trazer o nosso humilde tijolo à construção em andamento? Confesso-lhe que, por vezes, eu me questiono a respeito. É claro que é válido. Como não? Ao arquiteto da obra caberá aproveitá-lo, segundo as suas conveniências. Alguns dizem que eu tenho humanizado demais a vida espiritual. Eu só tenho reportado aos nossos irmãos o que vejo e sinto. Existem diversos universos, estou vivendo dentro de um deles. A coisa é tão grande para cima quanto para baixo. Quantos conceitos não estou rendendo e formulando todos os dias? Eu só tenho uma certeza, Jesus Cristo. O resto é mutável dentro, evidentemente, da divina imutabilidade da vida. Inácio, se o nosso propósito é do bem, não estaremos errando de forma absoluta. Agora, considerando a transitoriedade de tudo, mormente de nossa própria condição evolutiva, é lógico que o nosso modo de ver vá sofrendo alterações. Antes, do átomo, o homem só enxergava o núcleo, o próton, e o elétron e o nêutron. Hoje, além das dezenas de partículas subatômicas que descobriu, considera, do ponto de vista teórico, a existência de um sem número de outras, à espera de comprovação. O planeta Plutão, que integra o sistema solar, antes que telescópios potentíssimos o surpreendessem em sua órbita, foi descoberto teoricamente. Einstein, o pai da física moderna, levou mais de 10 anos para colocar numa equação a ideia que fervilhava em seu cérebro, com referência à teoria da relatividade. Acusam-me de humanizar em excesso os espíritos, mas, se existe, a diferença entre espírito e matéria é tão tênue. Para um de olho, só vejo matéria. Para mim, inclusive, Deus é matéria. Pelo menos, matéria-prima de tudo quanto existe, não é? Se matéria é energia, energia é matéria. Mas eu não entendo patavina disso. Sem querer advogar em causa própria, o que pretendo é espiritualizar concepções excessivas humanas. Eu não sei como, doravante, há de ficar o materialismo, que está entrando em colapso. Aliás, a descrença do homem em relação à vida depois da morte é fruto de absurdos e ingênuas concepções a respeito dele, principalmente no mundo racionalista de hoje, quem continua aceitando a ideia de céu e inferno. Por esse motivo é que, se possível, eu gostaria de efetuar uma visita a Bagdá e adjacências. Creio que dos nossos maiores que contatam entidades interessadas no povo do Oriente, obteremos o visto que nos é indispensável para não sermos impedidos pelos grupos de espíritos que lhe guardam as fronteiras. Quem diria que pudesse ser assim? Para muitos, o espírito pode excursionar a qualquer parte do universo, sair volitando por aí à vontade. Quem nos dera que assim fosse? Subir é impossível e descer não convém. E, para ultrapassarmos os nossos domínios, carecemos de permissão. Como alguém que atravessa de um estado para outro, é natural que se identifique, não. Alguém, a própria polícia, sob os morros do Rio de Janeiro sem, de alguma forma, se fazer anunciar. Aqui, no sanatório ou lá no liceu, Inácio, as nossas portas se abrem para todos, indiscriminadamente. Não pediu você, ainda há pouco, que a vigilância fosse redobrada. Capítulo 17. Convidaremos Adroaldo para vir conosco. Poderemos ir num pequeno grupo, não? Perguntei ao instrutor.
Não há problema, Inácio, desde que não sejamos muito numerosos. Eu, você, o Adroaldo e o Manuel Roberto. Penso que obteremos, sim, a permissão dos nossos maiores, mesmo porque a curiosidade em torno da guerra deve estar atraindo muitos espíritos para a região do conflito. Apenas deveremos ter o máximo de cautela e nos mostrarmos amistosos. Eu me recordo, Odilon, do que nos fala o livro dos espíritos a respeito, quando os espíritos superiores responderam a uma questão formulada por Kardec, explicaram que, em nosso atual momento evolutivo, a guerra é uma necessidade. Vivemos num planeta de evolução primária e somos tão imperfeitos, que algo tão monstruoso quanto a guerra se torna uma necessidade. Como entender isso? A questão carece de ser examinada a fundo e sem qualquer paixão. Tenhamos em mente que a morte não existe, os espíritos que deixam o corpo, não importa em que circunstância, candidatam-se a um novo começar. Sem dúvida, o mal, sob nenhum pretexto, se justifica, mas se explica. Há quantos anos, milhares de criaturas permanecem vivendo sob impiedoso regime opressor? Em diversas áreas geográficas da crosta, por questões políticas e ambições pessoais dos que ocupam o poder, o homem é proibido de manifestar o que pensa e, consequentemente, se sente privado do direito de se expressar. Os ditadores mandam executar aqueles que se lhes constituem a menor ameaça, todos devem se pautar pela sua cartilha. Com o avanço do chamado direito internacional e a maior consciência humanitária, a guerra de conquista está se transformando em guerra de libertação. O que, convenhamos, não deixa de ser considerado progresso. Todavia, Inácio, interesses escusos ainda sobrevivem e, por longo tempo, o homem lutará contra as próprias inclinações de ordem inferior. Os povos vitoriosos sempre tiram partido dos derrotados. Hoje, já não é mais como era ontem, mas estamos distantes do que deve ser amanhã. Os norte-americanos e os ingleses não estão agindo por puro idealismo. Nem os brasileiros agiriam. Se não nos vigiarmos, o que condenamos nos outros, somos capazes de fazer pior. A verdade é que o mundo precisa mudar. Quantos bilhões de dólares não estão sendo gastos na guerra? Com uma parcela ínfima desse dinheiro, investida em pesquisas científicas, a humanidade viveria em melhores condições, seria possível se extinguir a fome, auxiliar os países pobres, incentivar a educação, combater a criminalidade, descobrir a cura de doenças que continuam sendo um cruel desafio. Um simples míssil custa alguns milhares de dólares. As nossas inferioridades em cena nos constrangem a atitudes de insensatez. Há séculos e séculos, a situação política e religiosa no Oriente vem se arrastando. Os espíritos que por lá vivem não conseguem se emancipar do círculo vicioso que se estabeleceu. Crianças, adolescentes e mulheres estão pegando em armas. As leis divinas têm tentado o caminho da diplomacia, vieram os profetas, depois Jesus Cristo. As trevas tanto fizeram que no máximo, se considera o mestre como o maior dos profetas, sendo que a maioria o coloca em condições de igualdade com Moisés e Maomé. Quando não num plano inferior. O contraste é significativo, Moisés libertou o povo judeu da escravidão, Maomé pregou a guerra santa e Jesus Cristo morreu na cruz. O povo do Oriente tem vergonha de Jesus pregado no madeiro. Alguns chegaram a argumentar que a mensagem do perdão é um sinal de fraqueza, esperavam um Messias guerreiro, digno de Jeová, o Senhor dos Exércitos. A guerra, Inácio, que, voltamos a repetir, não se justifica, mas, infelizmente, é um reflexo da média do estado mental em que vivemos, desestabiliza situações Compreendo a que você está querendo dizer, as explosões da guerra, com as suas dores superlativas, fazem os espíritos acordar. Emancipar-se do fanatismo, fugir à sintonia com as entidades que os vampirizam, reconsiderar arraigados pontos de vista, respirar outros ares, constatar que a violência gera mais violência, sensibilizando a opinião mundial, fazê-los meditar quanto à transitoriedade do poder. Num país sob regime ditatorial, o progresso fica comprometido. Lembra-se do Brasil, nos tempos da ditadura militar. Como não? Inclusive, antes, sob o Estado Novo, em 1942, o nosso jornal, A Flama Espírita, ficou proibido de circular. Os padres que sempre estiveram ao lado dos poderosos conseguiram impedir que a Flama continuasse divulgando os nossos princípios. Em termos do Brasil, Inácio, a história ainda não contou direito as consequências da Revolução de 1964.
As cabeças pensantes do país foram expatriadas e jovens de inteligência promissora foram mortos. Uma geração ficou comprometida, do ponto de vista social, econômico e cultural. Era para que o Brasil da atualidade fosse diferente. Os espíritos que haviam reencarnado com tal compromisso foram obrigados a se calar ou a se venderem ao regime. Não poderíamos jamais estar escrevendo o que, agora, escrevemos pelo médium, sem mandá-lo para o paredão. Até os mortos tinham que se conter. Agentes se infiltravam nos centros espíritas, para saberem o que estava sendo cogitado em nossas reuniões. Os países que se envolvem numa guerra estão todos equivocados, no entanto. Uns estão mais que outros, não é? Sim, os norte-americanos e os ingleses não estão tensionando apenas combater o terrorismo internacional, a França e a Alemanha não se envolveram diretamente, por falta de interesse econômico. Sim, infelizmente, sim. Vejamos o caso de alguns países que fazem fronteira com o Iraque que, literalmente, se venderam. A guerra põe à mostra a podridão humana. Por outro lado, Inácio, o ditador iraquiano, há mais de 2 décadas no poder, já mandou eliminar milhares de civis contrários ao seu regime de força, cientistas, professores, jornalistas, políticos liberais e outros foram condenados à morte e tiveram os seus bens confiscados pelo governo. De fato, é uma situação que não pode continuar. Por esse motivo, quando não aceitamos os alvitres da diplomacia divina, ficamos entregues ao próprio livre-arbítrio. Sem que esses focos de resistência das trevas se extingam, a humanidade prosseguirá nesse marasmo espiritual. Certas catástrofes, como, por exemplo, a guerra, têm repercussões até do nosso lado. Sem dúvida e não se restringem às manifestações isoladas que presenciamos às portas do sanatório. Espíritos baderneiros e ociosos enxameiam na vida de além-túmulo, contestadores oportunistas não são privilégio de homens na terra. Existem grupos de espíritos, Inácio, que há séculos se encontram na mesma situação, reencarnam, desencarnam e tornam a encarnar entre si, formando o verdadeiro círculo vicioso. No mundo espiritual, existem comunidades de espíritos completamente fechadas. Vamos citar um exemplo, os drusos, adeptos da teoria reencarnacionista, descendentes dos essênios, que se juntaram bem antes da vinda do Cristo, até hoje, passados mais de 2000 anos, só constituem família entre si. E creio na reencarnação. Reencarnar tão somente não basta. Para os drusos, a reencarnação é o fato mais natural, todavia falta-lhes mais ampla perspectiva espiritual da vida. Salvo o melhor juízo, o seu objetivo existencial se resume na experiência física, o céu a que aspiram é por lá mesmo. Efetuando ligeira pausa, o orientador deu sequência ao proveitoso diálogo. A guerra, por assim dizer, provoca desarranjos nas dimensões espirituais e obriga muitos espíritos a se exilarem, ou seja, a debandarem. Alguns soldados norte-americanos e ingleses, mortos em combates, renascerão no Oriente e travarão contato com uma nova cultura, ambição versus desapego. Iraquianos chacinados vinculando-se obsessivamente aos seus algozes serão levados para a América e para a Inglaterra e renascerão como filhos e netos, como herdeiros do povo que supostamente os conquistou. Que coisa impressionante! Inácio, troçou Odilon, estou desconhecendo-o, você está se impressionando com pouca coisa. Você acha, então, que poderia ser diferente? Os romanos escravizaram os gregos, que, por sua vez, foram ser professores dos filhos de seus conquistadores e lhes fizeram a cabeça. A espada nunca pode mais que o pensamento. Expressei-me mal, desculpe-me, estou maravilhado. Capítulo 18. Maravilhando, Odilon, com a precisão da lei que nos tutela os passos nos caminhos da evolução. Com todo o seu conhecimento atual e avanço tecnológico, como é que o homem pode continuar se mostrando tão insensível e indiferente às coisas divinas? Tudo se explica pela reencarnação. Pela ótica espírita, tudo se compreende e somos capazes de intuir a verdade. Inácio, meu bom amigo, redarguiu o instrutor, um simples grão de areia era uma prova exuberante da existência do Criador. Quando um homem se tornar mais introspectivo, terá maior reverência pela vida. Por enquanto, ele não passa de uma criança, brincando de gente grande. Parte para a conquista do universo, sem ousar adentrar os meandros de si mesmo. Acredita-se um amontoado de carne, que se formou uma ação conjunta de elementos químicos que se combinaram ao acaso.
Por mais hipóteses que a ciência materialista avente na tentativa de explicar a origem da vida na Terra, ela esbarrará nos enigmas da mente. Todavia a ciência está bem perto de comprovar a existência do espírito. Modernos estudos sobre a glândula pineal, a epífise, têm demonstrado que, sob estímulos de caráter intelectual e emocional, quaisquer que sejam eles, se desencadeiam nela determinadas reações de natureza químico-elétricas que, por sua vez, se refletem por todo o cérebro. A mente é o espírito e o cérebro o seu veículo de manifestação. O universo é uma projeção da mente divina, que o concebeu, que o sustenta e o aperfeiçoa. Porque, de maneira geral, o homem não pensa nisso. Os técnicos de gabinete, os políticos e o povo em geral não sabem o que se passa nos recessos dos laboratórios de pesquisa. A ambição desmedida é incompatível com a transcendência. A ciência necessita se colocar mais ao alcance do entendimento do homem comum e já começou a fazer isso. A física, a química, a biologia e mesmo a filosofia carecem de se difundir com terminologia e consentânea compreensão geral, para que as suas conquistas não permaneçam restritas a uma casta de iniciados. A religião, que se estagnou, por si só não mais tem bastado aos anseios do homem. Pelo que você diz, religião e ciência identificar-se-ão plenamente. Por esse motivo, a comunidade dos espíritos superiores, sob a direção do Cristo, tem se preocupado com a guerra que, se alastrar, comprometerá os avanços da ciência e, de novo, poderá dar força ao fanatismo religioso. Como a questão, vista por esse ângulo, é ultra delicada. A preocupação central não é com aqueles que não irão morrer. Os espíritos renascerão sempre e, depois, a vida se mostra infinita em todas as direções. É evidente que, sob o aspecto humanitário, todos nos preocupamos com a situação dos mutilados, dos que perderam as suas casas, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. Mas, a rigor, ninguém sofre prejuízo de que não seja ressarcido. A lei de compensação funciona de forma admirável e, conforme dissemos, todos terão de volta o que lhes pertence, ou, por outras palavras, o de que necessitam transitoriamente, como elementos pedagógicos que lhes promovam educação. A Terra é um grande educandário ou ainda um imenso tabuleiro de xadrez, onde aprendamos a movimentar as peças, cujo objetivo não é ganhar do adversário, mas, isto sim, exercitar a inteligência. Figuradamente, as armas de guerra são brinquedos nas mãos de crianças espirituais, competindo uma com as outras. Os espíritos superiores, no entanto, compadecem-se de nossa grande ingenuidade. A criatura encarnada está se batendo por uma ilusão. Os motivos que levam à guerra são os mais fúteis possíveis, a declaração solene de guerra em um país contra outro, com as autoridades civis e militares todas engravatadas e circunspectas, dá-nos uma ideia da dimensão da ignorância humana. A grandeza do homem está em seus atos de amor. Só quando ama, ele consegue deixar de ser medíocre. Então, caro amigo, comentei, ensejando ao companheiro o prosseguimento da explanação, o que o homem está vivendo não é real. Ele imagina que é, mas não é. Tornando a falar, especificamente, do conflito no Oriente, o homem montou um cenário e saiu das telas. O grande desafio é amar, não é odiar. A vida material é uma ilusão que passa. Amanhã ou depois, fora do corpo, os líderes dos dois países mais diretamente envolvidos, dirão, eu sou fulano, eu sou cicrano, beltrano. Ora, ninguém se importará com isso. Eles terão que se haver com a própria consciência. Deste outro lado, não existem países a serem governados, os valores que imperam nas dimensões além da morte são completamente diversos daqueles que levam o homem ao delírio. Quem está garimpando o ouro não se importa com cascalho, quem extrai a pérola deixa a ostra de lado. Mas, por vezes, indaguei, essa ilusão não continua. Continua, na forma de ilusão. Há espíritos que permanecem por dezenas de anos e até séculos fixados naquilo que foram ou nos personagens que animaram. Todavia, quando começam a entrever a realidade, enlouquecem, rebelam-se, não querem aceitar os fatos. Depois de espiarem longamente no mundo espiritual, finalmente renascem. Fulano, cicrano e beltrano tomam um corpo insignificante e vão ser, por exemplo, anônimos pedintes nas ruas de uma grande cidade ou pacientes crônicos de um hospital psiquiátrico. Quando conseguem reencarnar, não é? Demora, mas todos reencarnam, a reencarnação é sempre uma bênção. O pessoal acha que não reencarnar é um privilégio. Ao contrário,
para espíritos semelhantes a nós, é uma penalidade. Quem tem karma na Terra anseia por renascer o mais depressa possível. Estou, é claro, me referindo a espíritos conscientizados e não àqueles que não admitem a culpa. Muitos deles podem ficar até por 500 anos, ou mais, sem a bênção do renascimento. Finalmente, fragilizam-se, e, quando abrem os olhos, veem-se choramingando no berço, esquecidos do que foram, humilhados em sua condição, ocupando, por vezes, um corpo disforme, reerguendo-se, gradativamente, da queda que se arrojaram. Ou, então, vão ser ração de dinossauro em mundo primitivo. O mentor sorriu com descontração e admitiu. Pode, sim, acontecer. Por que não? Quanto tempo demorará o espírito de um criminoso de guerra para se redimir? Perguntei. Inácio, isso lá com Deus. Mas pode ser que eu ou você já o tenhamos sido. Criminosos de guerra? Como assim? Não estaríamos, então, na condição em que nos encontramos, que não é lá essas coisas, mas... Eu penso que um criminoso de guerra, Hitler, por exemplo, que se responsabilizou por milhares de mortes e atrocidades, a não ser em condições especiais, não se levanta. Fica difícil entender. Admito que sim, porém o espírito não resgata as suas faltas, simplesmente sendo esmagado pelo seu peso. Você já imaginou se Hitler tivesse que pagar a cada judeu o que deve? Ele vai passar a eternidade e não vai conseguir. Admito a teoria de que, entre várias existências expiatórias, a misericórdia divina, que é infinita, intercede junto à lei do karma e anestesia o espírito, dando-lhe a oportunidade numa existência comum, de demonstrar se mudou. Você acha viável, Odilon? Acho. De repente, mais tarde, eu ou você, Inácio, quando a anestesia terminar e nos voltar à lembrança do que fomos. Eu, Inácio Ferreira, espírita, algo moralista, médico psiquiatra, um criminoso de guerra, no passado. Igual eu, Odilon Fernandes, cidadão benemérito, etc. E tal, na mesma. E aí, como que fica? Uma confusão danada na minha cabeça. Inácio, você acha que o nosso irmão Flávio, o serial killer, você acha que ele conseguirá expiar todos os seus crimes, numa única existência? De forma alguma. De quantas precisaria? De umas 10, no mínimo. Sempre reencarnando louco ou paralítico, como se Deus o sentenciasse a ficar debaixo de uma pedra por 1000 anos. Se assim fosse, infratores da lei que todos somos, como seria a nossa vida no mundo, ou seja, na Terra? Não sou capaz de imaginar. A ideia que me ocorre é que estaríamos nos arrastando no lamaçal. No entanto, estamos de pé. Até hoje eu não entendo como Saulo de Tarso conseguiu ser Paulo de Tarso com todo aquele drama de consciência. Intervenção divina. Deus não quer nenhum de seus filhos arrastando-se no lamaçal pela eternidade. Ou debaixo de uma pedra por 1000 anos. Capítulo 19. Enquanto Odilon providenciava para que não tivéssemos maiores embaraços, na execução que planejávamos aos bastidores do conflito no Oriente, organizei anotações e deliberei dar início, com o concurso do instrumento mediúnico a qual me afinizei, a tarefa de transmitir aos nossos irmãos na carne a essência das lições que vinha assimilando. Ansiava, ainda que de forma resumida, por dividir com os amigos de grau tudo o que me estava sendo possível aprender, mesmo sabendo que, a muitos, as minhas informações pudessem causar estranheza. Fascunhei durante algum tempo as últimas experiências vivenciadas, os diálogos com o instrutor e com os demais companheiros nas lides do hospital e deliberei descer, não adiando o projeto de escrever uma nova obra que pudesse colaborar com os que, de fato, se interessam pelo conhecimento da verdade. Apesar da incompreensão de alguns, com referência aos livros escritos anteriormente por mim, os questionamentos e a crítica dos espíritas conservadores, enquanto continuasse contando com a receptividade do médium, não me seria lícito recuar. Se nós os mortos, nada sabemos da vida de além-túmulo, muito menos os que dela supõem algo saber. Com o rascunho de minhas anotações debaixo do braço, informei ao Manuel Roberto que me ausentaria por algumas horas, instruindo-o quanto a determinadas questões de ordem interna no sanatório, e tomei, confiante, o rumo da crosta. Lembro-me de que, estando encarnado, quando na publicação de algumas obras de minha lavra, como, por exemplo, a psiquiatria em face da reencarnação, novos rumos à medicina, tem razão.
e outras de menor repercussão. Acirradas discussões se acenderam e o meio acadêmico se colocou de vez contra mim. Deste modo, eu já estava habituado à contestação e, se o médium estivesse disposto a perseverar, também eu perseveraria. A minha vantagem sobre ele é que, agora, as críticas não me alcançavam diretamente, mesmo as endereçadas aos meus ouvidos especificamente, passaram antes pelos ouvidos dele. Se ele aguentasse, eu haveria de aguentar. À minha época, nós, os espíritas, apanhávamos tanto dos profetentes de outras crenças que nos sentíamos motivados a maior união entre nós. Agora, que o movimento espírita se expandiu, os seus adeptos se dão ao luxo de brigar uns com os outros. Está acontecendo conosco exatamente o que aconteceu com os cristãos. Durante 300 anos, sob as mais terríveis perseguições, eles se mantiveram coesos, mas depois a coisa desandou. Bastou que o cristianismo, convertido em catolicismo, se transformasse em religião oficial do Império Romano para que as animosidades intestinas se mostrassem piores do que as lutas travadas contra o paganismo. Com a cabeça fervilhando de ideias, consegui furar o bloqueio das entidades que se posicionavam nas imediações do hospital, eu aprendera a me tornar invisível para elas, e descer, já, mentalmente, procurando colocar o medianeiro em condição receptiva. Aliás, desde alguns dias, vínhamos trabalhando a sintonia. O processo de transmissão mediúnica, para obras de fôlego, obedece ao ritmo de inspiração que envolve um escritor comum que, na maioria das vezes, antes de redigi-las, primeiro concebe a ideia, entrando, digamos em estado de gestação intelectual. Ninguém semeia sem dispor de terreno convenientemente preparado. De maneira que, quando cheguei, o médium já me esperava, de caneta em punho. Seria interessante, a título de orientação para outros médiums, que eu fizesse o seguinte esclarecimento: não pensem que, numa atividade mediúnica regular, desenvolvendo um projeto que objetiva a mais ampla conscientização dos encarnados, nós, espírito e médium, agindo conjuntamente, não soframos a tentativa da interferência da parte das entidades que se nos opõem aos propósitos. Contamos, evidentemente, com diversos assessores e não atuamos sem a indispensável cobertura do nosso plano, mas, mesmo assim, a ousadia dos espíritos incompreensivos é inacreditável. No dia aprazado e no horário previamente combinado, entre mim e o meu intérprete, no local em que nos habituamos a trabalhar, sempre nas primeiras horas da manhã, aproximei-me e verifiquei que, a certa distância, algumas entidades com intenções contrárias já se posicionavam. Ao me avistarem, foram logo gritando: "Não adianta. Desta vez, você não vai conseguir. Desista. Ele está sob nossa influência e se sente desanimado. Desfiguraremos o seu pensamento e consentiremos que você continue nos expondo. Convém voltar para o lugar de onde veio. Não podemos, é certo, nos aproximar quanto gostaríamos, mas daqui o atingiremos, ou melhor, atingiremos vocês dois. Desta vez, não será como das anteriores. Desista." Vou ter que trabalhar sob tempestade, pensei. Os nossos irmãos de ideal, repito, estão longe de conceber a extensão do esforço de quem se propõe servir a verdade com desinteresse. Os espíritos que não simpatizam com o que representamos fazem de tudo para atrapalhar-nos. A nós e aos médiuns dos quais nos valemos, inspirou alguém da vizinhança a ajustar o rádio no último volume, fazem transeuntes travarem discussão à janela do local de trabalho, imitem pensamentos de apreensão relacionados com a vida familiar do médium, suscitam ligações telefônicas, para tirá-lo da concentração, disparam a buzina de veículos estacionados nas proximidades, incitam cães próximos a latirem sem parar. Não creiam que eu esteja exagerando, se não acreditam no que estou dizendo, é fácil, tentem ser médiums ou espírito mensageiro. A tentativa de serem médiums poderá ser feita de imediato. Quanto a de espírito mensageiro, é óbvio que terão que esperar um pouco e é bem provável que até que o queiram como tal. A custo, contive-me diante das provocações que continuavam. Pare com essa bobagem, ninguém acredita nisso. As suas obras são medíocres. Você nunca será escritor. O que aconteceu aos livros que escreveu quando ainda no corpo? Nada, absolutamente nada. Estão por aí, nos volumes que restaram, sendo destruídos pelas traças. Mudaram o mundo. Tiveram alguma repercussão? Nenhuma. Pare de perder tempo e vá viver a sua vida. Quase tudo o que escutava, o médium também estava ouvindo. Convidei-o, mentalmente, a uma oração e, após termos orado,
Embora nos parecessem um pouco mais distantes, as vozes insistiam. O nosso pensamento pesará sobre a mão do médium. Interferiremos na recepção. Ele irá se desgastar tanto, que ficará doente. Se ele é médium para você, há de também sê-lo para nós. Se não pudermos impedi-lo de começar, o impediremos de dar sequência. Quando o livro estiver na metade, faremos com que ele o rasgue. Receberá cartas desalentadoras e não resistirá às críticas. Infelizmente, e repito, infelizmente, eu nada podia responder. Caso respondesse, poderia pegar os meus rascunhos e voltar para trás. Em silêncio, me preparando para dar início à tarefa que não seria fácil, apenas pensava, esse episódio será mais um capítulo do meu livro, irei incluir a experiência que estamos vivenciando. Os nossos irmãos acham que sintonizou, isolou, as coisas não se passam assim. De que nos vale trancarmos numa cabina telefônica, se a linha de transmissão permanece exposta aos fenômenos atmosféricos? O médium estava a postos e eu não podia decepcioná-lo. Assim que ele preparou as laudas, diversas canetas e me ofereceu o seu pensamento e a sua mão, abri a pasta que trouxera com as minhas anotações e dei início ao trabalho. Todavia, de fato, daquela vez estava mais difícil, tanto para mim quanto para ele. Pude ver, inclusive, quando algumas entidades colocaram ambas as mãos na cabeça e começaram a pensar em voz alta, articulando palavras que carecíamos de nos esforçar, eu e o medianeiro, para que não se misturassem as nossas. Vocês me desculpem tantas aspas no texto, no entanto falta-me terminologia adequada para explicar certas coisas. O certo, digo-lhes, é que, sem tenacidade, mas por parte do médium que do espírito comunicante, nada feito. Por esse motivo é que tantas atividades mediúnicas se trucam. Estou lhes dando um exemplo do que se passa com a psicografia, todavia todas as faculdades mediúnicas estão sujeitas aos mesmos entraves, sejam elas de efeitos intelectuais ou físicos. Aliás, as de efeitos físicos, pela sua maior passividade, estão mais sujeitos a interferências negativas. De modo geral, compreendamos que, por enquanto, não há como ser diferente. A vida dos médiuns na Terra é repleta de óbices, dificultando-lhes o reconhecimento. Que fazer? Quem está disposto a servir se adapta ao instrumento. A enxada de corte cego também pode se afiar através do atrito. O que eu lhes disse é que, sob tempestade trabalhamos e sob tempestade temos cumprido o dever mal ou bem, temos cumprido o dever. Se Jesus pregava em meio à balbúrdia do povo, porque nós, tão imperfeitos, haveríamos de nos calar? Da primeira à última palavra do primeiro capítulo desta obra, até ao derradeiro, eles continuarão tentando perturbar em nós, humildemente, tentando fazer o melhor. Capítulo 20. Quando terminamos a tarefa que havia sido programada para aquela manhã, ao me retirar, ainda pude ouvir os impropérios que contra mim e o médium eram assacados. Vocês querem nos revelar como somos, escrevem contra o nosso sistema de vida. O que tem a ver com a nossa intimidade? Estão preocupados com a guerra? Pois fiquem sabendo que ela se espalhará. O que está acontecendo no Oriente é apenas o começo. Incendiaremos o mundo e comprometeremos o futuro da humanidade. Insignificantes. Ninguém lerá o que estão escrevendo. Inútil. O planeta nos pertence. Estamos em toda parte, somos vários que fomos designados para combatê-los. Tolos. Ao invés de se unirem a nós, deixando o médium mergulhado em seus afazeres, apenas lhe respondi, sem me deter. Insignificante e inútil é toda e qualquer atitude que se oponha à vontade de Deus. Respeitamo-los, vocês são nossos irmãos, mas estão perdendo tempo. O nosso propósito não é o de desafiá-los, propondo-nos tão somente dizer a verdade aos que têm ouvidos de ouvir. Dizer a verdade? Redaguiram, e, porventura, você a conhece? O que é a verdade? Compreendo que não me competia contender naquela hora, recordei-me de que, diante de Pilatos, Jesus silenciara, quando a mesma questão lhe fora formulada, e seguiu adiante, porém, não antes de certificar-me de que o companheiro ficaria bem. De regresso ao hospital, o de longe me aguardava, na companhia de Agrualdo e Manuel Roberto, com a permissão de que necessitávamos para nossa viagem de aprendizado à região do conflito. Inácio, você não perde tempo, disse meu instrutor, ao se inteirar da atividade a que dera início na elaboração de uma nova obra. Procure imitá-lo, respondi. Como é que estão as coisas por lá? A posição de sempre.
Se atemos as portas de nossas instituições deste outro lado, não poderíamos contar que fosse diferente na Terra, não é? No entanto, os nossos irmãos encarnados nos acreditam inacessíveis às influências